Você conhece Impossible Struggle? Na verdade, Impossible Struggle surgiu de um sonho, porque eu estava jogando muito Tekken durante vários dias. E eu também estava assistindo muito Kengan Ashura. Acabei sonhando com um lutador, no caso era eu tava vendo em terceira pessoa, bem distante o ângulo, numa montanha, tava lutando contra esse personagem, que agora finalmente tem um design. Ele estava lançando facas contra mim e finalmente estava vendo em primeira pessoa. Meus sonhos são bem malucos, então isso é bem incrível de acontecer. Então aconteceu de que o arremessador de facas, esse personagem, o Otoga, que eu apelidei ele na época, acabou sendo seu nome mesmo, ele lançava facas e eu rebatia essas facas dando socos de ar, pelo que parece, o que pode aparecer nessa imagem em seguida que eu tentei refazer na época desse desenho. Não repare a qualidade de detalhes, porque eu não sou muito bom em desenho. Mas acabou que eu guardei essa memória na época e quis botar em prática. Eu acabei fazendo um personagem, dois personagens na verdade, um caçador que usa facas e esse personagem que é um lutador que lança socos de ar, meio não incrível assim, mas que é meio fantástico, meio fantasioso. Então acabou que depois de muitos anos ou sei lá, meses de criações minhas e remoendo na cabeça, acabei criando um personagem baseado na minha vida, já que esse personagem era eu quem controlava no sonho. Ele chama Arthur Rubik, ou Rubik, e durante muitas viagens que eu tive no criativo do meu cérebro, eu criei muitas coisas. Ele já foi muitos lutadores e tal, então hoje ele se tornou esse personagem, que agora tem um novo design a ser feito. Ele agora na história chamado Impossible Struggle, que é na luta do policial, né, no caso, ele é um policial recém-adentrado, um policial meio que mirim assim, e tenta fazer com que ele tenha um novo grupo focado apenas para lutadores ligados à sua família, ao seu clã ou família assim, mais ligado ao Brasil, né? Então não seria bem um clã. Ele tenta combater lutadores clandestinos, personagens ligados à luta clandestina e mais personagens com pessoas ou máfias ligados a lutadores, mais viabilizados com a sua família. Eu baseei muito em Kengan Ashura, principalmente por causa da época que eu tava assistindo, também em Baki, que eu tava tentando ler o mangá e é muito confuso, porque não tem muita disponibilidade para o Brasil, uma hora tá traduzido, uma hora tá em russo. Eu também tô assistindo Hajime no Ippo agora, e eu tô gostando muito, então eu me baseei um pouco. E filmes de luta que eu assisti muito tempo, sei lá, assisti um bocado do Bruce Lee, Jack Chan, e eu ainda tô querendo assistir séries de investigação, como Mentalista Lucifer, que eu vou dar esse ar de tom de investigação policial e trama, principalmente com a outra protagonista, entre aspas, eu diria, que é a Laura Lolanda, assim, esse nome não sei se existe, mas foda-se, eu crio nomes mesmo. É isso, conteúdos que eu acho bacana. O personagem vai mesclar bastante artes de países, artes marciais de países diferentes e tal. O mangá em si vai ter muitas coisas de outros países, não só do Brasil, porque principalmente ele viaja e tal, essas coisas, mas porque eu gosto de outras coisas e tô nem aí. Vai mesclar bastante coisa. E eu não sou um artista marcial, mas eu pesquisei muita coisa. Eu gosto de aprender, então o que for bom eu coloco no mangá. A arte vai ser feita pelo meu amigo desenhista, o Ítaro, que é um grande artista. Eu também vou desenhar e colocar algumas coisas no mangá. Relaxem, eu vou dar o meu melhor. A história se parte do Arthur, né? O protagonista, que também é meu nome. Olha que coincidência, eu baseei em mim, né? Então ele tem um desastre na família dele, que nem eu disse em alguns vídeos anteriores, e ele vai viajar por diversos países, encontrando vários artistas marciais grandiosos que vão ensinar várias artes, o punho do bêbado, o Dambi, aquela luta lá que usa um tacape de mão. Não, brincadeira, você usa uma luva e fica batendo como se fosse um outbox, que eu acho muito maneiro. Aí também aprende sumo, letway, boxing, kickboxing, sambo, aprende
Kung Fu, Silat, Savate, dentre outras. A última viagem dele vai pra Grécia e aprende uma arte marcial nova, que é o pancrácio. O Arthur tá meio desolado, né? Então ele aprende essa nova arte marcial com um mestre chamado Yuri, das Calasquias. Ele começa a desenvolver uma nova arte marcial, baseado no pancrácio e nas lutas que o Arthur aprendeu na sua jornada. Ele aprende essas coisas e, com um pouco de toque de surrealidade, ele desenvolve essa técnica que ele consegue jogar uma jorrada de ar, ou esse soco de ar, essa feixe de ar assim, para cegar ou dar um pouco de dano a um adversário, ou quem sabe até pressionar um nervo ou coisa assim. Ele também aprende um pouco de grappling, né, e tal. Depois ele volta pro Brasil, depois de aprender algumas técnicas, depois ele se torna um policial, e um assistente policial, né, que nem eu disse no começo. Então ele conhece o Douglas Nalo, que é o outro protagonista. Os dois protagonistas principais dessa história são o Arthur e o Douglas Nalo, um português que é desafiado pelo pai toda hora, que ele luta pombo, né, luta pombo de Portugal, e ele sempre perde por ele ser mais fraco, miudinho e tal. Mexendo nos aposentos do pai, ele conhece uma luta fictícia que eu inventei, que é Suferrão, que surgiu meio que com capoeira, assim, que surgiu meio pelo pessoal português, pelo meio pessoal dos escravos, dos indígenas. E aí ele viaja pro Brasil e promete que vai derrotar seu pai. E aí, com ele sendo o Arthur no meio de um assalto, ele acaba baleado e o Arthur para o bandido na pura pancada. Acaba salvando a vida do moleque e eles partem para a jornada de artes marciais, investigação policial e muita pancadaria. Eu vou tentar muito fazer um volume físico e vai ter recompensa para quem doa no Apoia-se. Já tem um one shot saindo, eu tô fazendo o máximo para sair o one shot, que vai contar um pouco do Arthur voltando ao Brasil. E tem a vaquinha também para quem fizer uma doação sincera ou quem quiser divulgar mesmo, para me ajudar bastante. Eu preciso de ajuda para fazer o mangá. E tem o Patreon, que me ajuda muito se você for gringo e me doar $1 milhão. O mangá, o roteiro será feito por mim e a arte vai ser feita pelo Ítaro. E é isso, o vídeo acaba por aqui e já vai sair mais um vídeo contando sobre o outro mangá. E eu quero fazer uma votação que vai contar qual dos dois mangás vocês preferem que saia. Já que eu botei um monte de artes aqui, eu prefiro que vocês votem qual dos dois mangás vocês querem que saia, só pra saber a opinião de vocês, porque eu decido no final.